Na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Seis horas mais 31 minutos, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes. E agora vamos até a Zona Leste de São Paulo, até a Neoquímica Arena, porque hoje teremos um evento inédito no Brasil. Teremos o futebol americano. Chegou, né, a NFL no Brasil e hoje é o grande dia desse espetáculo, um jogo gigantesco para o padrão do futebol americano. E quem está conosco diretamente lá na Neoquímica Arena são os repórteres Paulo do Vale e Bruno Migliozzi. Como estão os senhores para começo de conversa? Fala aí, Soler, abraço para você, para todo mundo ligado nos donos da bola. Cara, olha, como eu estou lisonjeado, assim, estou honrado e ao mesmo tempo, assim, de alguma forma, chocado com a transformação do gramado da Neoquímica Arena, né? Porque, cara, a gente tá aqui sempre, né? Pô, vira e mexe fazendo o jogo do Corinthians e a gente sabe que a Neoquímica Arena, a parte da cancha mesmo, né? Arquibancada, campo, é um estádio, assim, espetacular. A gente pode até questionar o exagero nele, né, no estádio em si, com relação a algumas partes de camarote, do mármore e tal, mas a parte do campo, ela é espetacular. Mas, assim, me surpreende a mudança, né? Você tem, claro, o gramado, que a gente está acostumado, mas o formato, né, vira uma coisa mais retangular, me parece, com relação ao que a gente vê a perspectiva aqui de cima. Fora a marcação, obviamente, das jardas, né, da linha de 10 jardas e tudo mais, mas o formato do campo, ele muda também. Isso foi o que mais, assim, me surpreendeu e que eu mais queria ver. Assim, eu ficava tentando imaginar, cara, será que eles vão conseguir deixar a Neoquímica Arena, o gramado, com a cara mesmo de um estádio da NFL, do futebol americano? E sim, cara, estamos diante de um gramado do futebol americano. E se eu não soubesse, né, que eu estaria em São Paulo, como estou, porque eu moro aqui, vivo aqui, estou na Neoquímica Arena quase que todo final de semana, eu diria que eu estou em alguma cidade dos Estados Unidos para acompanhar um duelo. Agora fica a minha segunda parte da expectativa, para a presença do público, claro, presença total, público máximo aqui na Neoquímica Arena. Mas eu quero sentir como que é esse torcedor brasileiro do futebol americano. Obviamente que é um torcedor que acompanha o futebol, todo brasileiro que gosta de esporte, gosta do futebol que a gente está acostumado, mas como vai se portar aqui a torcida, o quão barulhenta vai estar a Neoquímica Arena daqui a pouco, o torcedor vai chegando tranquilamente aqui, o pessoal já vai tomando aqui parte das cadeiras, mas temos, acho que não temos nem 5% da presença do público dentro da Neoquímica Arena, então daqui a pouco essa é a minha segunda curiosidade. E aí, Bruno Migliozzi? Olha, PDV, concordo com muito do que você falou, também um abraço para o Soler, para me ligar aqui nos donos da bola. Sobre a estrutura da Neoquímica Arena, parece que ela vai sendo muito bem utilizada, e a gente está vendo várias ativações, né, na parte externa também, o torcedor comparecendo, e também a estrutura que a cidade de São Paulo montou, com o auxílio da CPTM, também da linha de metrô de Itaquera, para receber todo esse público, que, como você destacou, não vem só de São Paulo, né, um torcedor que é o brasileiro, que sonha com esse jogo na NFL há muito tempo, então a gente tem gente do Brasil inteiro, da América do Sul inteira, e também, é claro, os norte-americanos, outros estrangeiros que vêm acompanhar esse jogo, numa estrutura realmente que é impressionante. E, Soler, sobre o gramado, a gente vê as marcações já sendo testadas ali, agora com aquecimento, o pessoal está chutando ali, fazendo alguns testes, de fato parece outro estádio. Fica um pouquinho mais próximo ali, de fato o campo sul-americano é um pouquinho mais extenso, né, do que o do futebol que a gente está acostumado aqui no Brasil e que normalmente é praticado na Neoquímica Arena, então fica de fato muito perto da arquibancada. Acho que essa energia vai ser muito bacana de acompanhar. Sobre o jogo, né, o Green Bay Packers vai pegar o Philadelphia Eagles, que é o mandante desse jogo em tese, no jogo de abertura, então existe também uma importância para o futebol americano em si. Quem acompanha, quem gosta da NFL, sabe que é um jogo de abertura que pega ali aquela ansiedade. Não acontece há muito tempo um jogo de NFL porque a temporada estava parada, então é uma reabertura de temporada aqui no Brasil, o mundo inteiro assistindo esse jogo na Neoquímica Arena, então o peso disso aqui, é claro que ainda está difícil de mensurar, mas é grande demais, e quando o público chegar,
quando começar a partida, também as transmissões que vão se espalhar pelo mundo, a Rádio Bandeirantes vai acompanhar de perto também. Acho que a gente vai ter uma noção do que é esse evento, que é claro que movimenta milhões, a gente fala de economia, a gente fala de turismo e outras atrações que se traz para São Paulo, mas é claro que é um momento muito especial e pode ser o início de uma parceria longa aí entre Brasil e a NFL, porque o Brasil tem um público fiel, viu? Hoje vai ocupar a Neoquímica Arena quem gosta e que não pagou barato também para acompanhar esse jogo na NFL, Soler. E vocês que são os dois embaixadores do Sports on the Table da Rádio Bandeirantes, os senhores acreditam que pode rolar algum tipo de algum protesto por parte do torcedor brasileiro quando eles perceberem e falar, pô, esse jogador aí que pegou a bola ficou falando mal do país aqui na cidade dele, infelizmente. Mataram criança, mataram professor nessa semana e tá falando de violência no Brasil. Vocês acham que terá algum tipo de protesto ou hoje é no amor, hoje é na tranquilidade? Cara, eu vou falar pra você, vou ficar muito surpreso se a gente ver por aqui qualquer tipo de manifestação que não seja de euforia pelo jogo. Eu acho muito difícil. É claro que existe um exagero por parte desses jogadores, até uma pressão talvez da internet, inclusive, né, agora vou até pegar aqui o jogador que falou a respeito disso. Isso, o Demonta foi um dos, né? Mas a gente teve aqui, ó, o Darius Slay, ele que disse que, falou, né, NFL, por que vocês vão nos mandar para um lugar onde a taxa de crimes é tão alta e tal? Mas depois ele pediu desculpa no próprio podcast dele, né? Fez um tweet, disse que vai estar ansioso para jogar no Brasil. Eu acho que, assim, a repreensão, ela acabou vindo da própria liga, né? Porque esses caras, mais do que eles representam as franquias, né, os times que eles jogam, mas eles representam a marca NFL, né? É diferente, por exemplo, de um campeonato brasileiro, que você tem ali os times ali abaixo da tutela da CBF. A liga, ela é os times. Então, a partir do momento em que o jogador questiona uma decisão da liga, ele provavelmente é cobrado e é obrigado a se desculpar. Eu entendo um pouco dessa forma. Então, eu acho que para o torcedor brasileiro, claro que a internet ela pega fogo e tal, e a gente tende a defender o nosso país, a gente sabe dos nossos problemas, né? A gente sabe da insegurança que a gente vive em São Paulo todos os dias, mas não é um cara de fora que vai falar isso sabendo que a gente sabe também o que acontece nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, às vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu confesso que em dado lugar que eu fui, eu passei mais medo do que eu passo aqui no Brasil. Até por estar num lugar diferente do que eu conheço. Mas isso não vem ao caso. É só citando porque são dois países que sofrem com problemas em determinadas regiões. Mas eu acho que para hoje não, Soler. Eu acho que para hoje qualquer tipo de manifestação aqui vai ser de euforia, vai ser de festa, porque assim, o Brasil é o primeiro país fora dos Estados Unidos e da Europa a receber um jogo de NFL. É o primeiro país da América do Sul. Existe a possibilidade de continuar recebendo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, acho que, da estrutura da Neoquímica Arena. Então, assim, é o começo de uma história. Eu acho que dificilmente alguma manifestação negativa vai acontecer aqui. Inclusive, deve ser algo recorrente daqui para frente, essa possibilidade da gente ter o Brasil no calendário deles, viu? E vocês que acompanham bastante o futebol americano, a NFL e outros esportes americanos, vocês sabem muito bem da tradição do americano, né? De chegar cedo, fazer um churrascão ali no estacionamento, já começar o esquenta. Como que tá esse esquenta, esse momento do americano, dessa cultura do americano na Neoquímica Arena? Vocês já tiveram a oportunidade, que eu vi hoje cedo, de pegar o churrasquinho ali, aí tem aquela pitadinha brasileira, né? O cara faz o churrasco pro americano, já sai uma caipirinha pro cara entender que aqui a pegada é melhor do que lá. Então, como que tá esse clima aí também para receber o brasileiro que gosta da NFL, mas também a gente sabe que veio muita gente dos Estados Unidos para acompanhar esse jogo. Olha, Soler, acho que o PDV vai concordar comigo, a gente esperava um pouquinho mais, viu, desse clima dos norte-americanos, essa festa antes do jogo. É claro que a gente teve essa passagem aí por esse churrasco, que era um evento exclusivo ali para estrangeiros que estavam chegando ao Brasil, naquele churrasco que a gente mostrou mais cedo na programação da Rádio Bandeirantes.
Mas os arredores do estádio, aqui na região da Neoquímica Arena, muito pouco. O pessoal demorou para chegar. E agora que a gente está vendo mais movimentação, uma ou outra ação por ali, existe aqui, claro, aquele churrasco tradicional, que é da própria NFL, né, sendo comercializado pela Liga aqui na Neoquímica Arena, num setor que pertence, portanto, ao comércio institucional aqui da NFL e não do público que vem aqui, faz um churrasquinho, aquele clima que a gente sabe que dá mais do que consagrado nos jogos norte-americanos. Aqui, não muito, viu? É claro que a grande maioria do público é brasileira, então não vai ser aquela cultura que vai dominar. Mas eu esperava um pouquinho mais de presença dos torcedores mais malucos, né, que a gente vê na televisão, acompanha de longe nos esportes norte-americanos. Clima um pouquinho contido, né, PDV? O Soler, assim, eu acho que são algumas questões que a gente precisa pontuar. Primeiro, eu e o Bruno, a gente chegou muito cedo aqui, muito cedo. Então, talvez agora, para o pessoal que está lá fora, a gente já fez questão de entrar, até porque dificuldade de credenciamento, o pessoal, olha, a Aninha da CBF faz uma falta aqui para começo de conversa, viu, Soler? Não, a Aninha, o que a Aninha dá um baile nesses gringos com relação à organização, a saber exatamente como orientar. Olha, os caras estavam perdidos. São só os gringos que estão aí? Eles não deixaram... deixaram... Não, é que a organização mesmo ainda bem que tem brasileiro, tá? Sim. Porque esses caras que foram atrás para entender direito o credenciamento, porque os caras, eles estavam achando que o credenciamento o pessoal já pegou antes e já ia chegar credenciado. Os caras não conseguiram entender que a gente precisava fazer o credenciamento para entrar no estádio, enfim. Nossa. Uma coisa de louco. Mas é o seguinte, tirando essa parte, só abrindo essa questão, a gente chegou muito cedo, então a gente pegou mais o clima do pessoal que ia vir trabalhar. Então agora eu acredito que lá fora o clima deve estar um pouco mais festivo. Mas a gente tem que considerar uma coisa, com relação a essa coisa da tradição americana e tal. Esse é um evento no Brasil, tá? Então tem toda a questão de, tem um perímetro que só pode entrar com ingresso, depois não entra mais, tem o acesso do pessoal que vem direto do metrô, você não tem hoje o estacionamento da Neoquímica Arena à disposição dessas pessoas, então eu acho que isso acaba tornando tudo um pouco mais difícil para você fazer um clima parecido com os Estados Unidos. Sim. E vamos lembrar também o seguinte, muitos times da NFL tradicionais, conhecidos, são de cidades não tão grandes assim lá nos Estados Unidos, então nem todo jogo tem esse clima de grande evento. Tá sempre lotado, mas é muito a cidade em si. É como se fosse um evento de clube, vamos dizer assim. Então os caras vão... Um derby em Campinas, né? Os caras vão lá pra ver o jogo, pra fazer a festa, pra apoiar a macaca, né? É diferente, por exemplo, de você pegar, um New York, né? O New York Giants. Nova York é uma cidade que recebe muitos turistas o tempo todo. Então você tem talvez um clima mais evento nos jogos. Mas se você pega equipes como, por exemplo, Cincinnati Bengals, o próprio Kansas City Chiefs também, que hoje é uma potência, mas são times de cidade que têm toda uma tradição. Então eu acho que isso dificilmente seria, de alguma forma, reproduzido, replicado no Brasil. Aqui é muito evento, então tá mais um clima de show do que propriamente de um jogo como os caras têm lá nos Estados Unidos. Eu estou indo ver meu time jogar hoje e eu faço um churrasco com os meus parceiros caipiras, entendeu? Uhum. Então, antes da próxima pausa aqui nos Donos da Bola, como você falou, tá mais um clima de show. A gente sabe que aqui, infelizmente, tem a cultura pra gringo é mais caro, né? Tem muita gente que gosta de passar a perna nos gringos porque eles não estão entendendo muito. Mas hoje, por estar todo esse clima de show, pelo ingresso ter sido uma facada, tá pra brasileiro mais caro hoje, PDV e Milhose? Como é que é, senhor? Como é que é o brasileiro? Hoje tá pra brasileiro mais caro? Aumentaram o preço? Porque vocês conhecem a Neoquímica, né? Aquele hambúrguer lá que é o pão, um mini hambúrguer, aquele meio queijo, ele tá o mesmo preço ou já subiu o preço também da parada? Solero, eu acabei de fazer essa apuração, viu? É claro que o brasileiro sempre vai ser mais caro devido à nossa moeda, mas a análise é a seguinte, um combinho com 2 lanches e batata frita tá saindo R$100 daqui na Neoquímica Arena e essa é a única opção. Pois é, R$100 é aquele pão com carne raiz, né? Que eles vendem como churrasco norte-americano, mas que a gente sabe como faz falta. Tinha que ter levado o xingote, hein? Aí já é lá no Léo Riso, né? Mas só para falar, Soler, outra questão. Que tem, essa é mais importante, porque deveria ser regra, e normalmente em qualquer tipo de evento.
nós temos a área de imprensa aqui com comida e daqui a pouco vão servir o jantar. A gente estava agora há pouco lá comendo um hamburguinho, um mini hamburguinho, um pão de queijo, tomando um café, tomando um refri, um docinho. A partir das 8 horas tem jantar. E isso é normal, é normal. O anormal é a forma como a imprensa é tratada aqui no Brasil nos jogos de futebol. Por sinal, nesse mesmo estádio, né? Que às vezes nem água eles dão, né? Nem água tem na Neoquímica Arena, exatamente, muito bem lembrado. Então, assim, o de praxe é você ser bem tratado, essa parte a gente tem que tirar o chapéu. Mas não é uma exclusividade deles. A exclusividade é nossa de não tratar bem a imprensa, Soler. Exato, eu tava ouvindo esses dias, eu até mandei mensagem pro pessoal lá do Correspondentes Premier, da ESPN, né? Pô, eles falando, pô, a gente foi fazer o jogo do Arsenal lá, os caras serviram camarão. Falei, pô, fazer um jogo tinha água quente lá. Eu não duvido não que tenha um camarãozinho daqui a pouco, tá? Que isso, hein? Não duvido. Cuidado pra não dar alergia, hein? O senhor é importante amanhã. Não, eu não tenho problema com isso. Não? Bom, então vou liberá-los para vocês já observarem o cardápio aí. Vou pagar mais um break. Daqui a pouco vocês retornam conosco aqui nos Donos da Bola, tá bom? Boa, tamo junto. Boa, tá aí Paulo do Vale, Bruno Migliozzi, diretamente da Neoquímica Arena para este grande evento. Primeira vez no Brasil, teremos um jogo de futebol americano da NFL. O Philadelphia Eagles contra Green Bay Packers, jogo que começa às 9h15 da noite e ao longo da nossa programação, dentro do Concentração, no intervalo do Jogo do Brasil, o Paulo do Vale e o Bruno Migliozzi vão aparecer por aqui para trazerem mais informações sobre tudo que acontece lá na Neoquímica Arena e a gente já volta.